Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras do profeta Malaquias, capítulo 4, versículos 1 a 6. Que Deus esteja a nos abençoar e nos orientar. Amém. Estimados de Cristo Jesus, estamos chegando a mais um final de ano. E o ano da igreja, que termina no próximo final de semana, também já se aproxima do seu fim. E, geralmente, os nossos textos bíblicos relacionados para os nossos cultos, eles nos trazem leituras que falam sobre o final do mundo, sobre o dia do juízo final, sobre o que poderíamos dizer, o final do nosso sofrimento físico. Então nós devemos olhar este texto do profeta Malaquias e entender o quão atual e importante este texto é para a nossa reflexão, para vermos como nós estamos vivendo os nossos dias. E talvez até poderíamos iniciar este momento com a seguinte pergunta: qual é a nossa expectativa pela volta do Senhor Jesus? Qual é a nossa expectativa para o dia do juízo final? Será que nós queremos que este dia chegue logo? Será que nós estamos preparados para este dia? Na leitura do Evangelho de hoje nós temos um relato bem interessante, quando os discípulos juntamente com Jesus estavam olhando o templo de Jerusalém, e os discípulos se admiraram daquela construção. Nossa, que pedras maravilhosas, que construção muito bacana. E Jesus diz: tudo isso vai cair, este templo vai ser destruído. E então os discípulos perguntam para o Senhor: mas quando isto vai acontecer? E Jesus intercala o texto do Evangelho que nós ouvimos, falando sobre o juízo final e a destruição de Jerusalém, consequentemente do templo. E dizendo que nós devemos estar preparados para estes dias tão complicados ou tão desastrosos que irão acontecer na humanidade. A queda de Jerusalém já aconteceu, né? Aqueles que estavam vivos tiveram que realmente sair correndo para montes para não serem perseguidos. E o dia do juízo final, podemos dizer que cada dia está mais próximo. E nós devemos estar preparados. Jesus no Evangelho diz que nós seremos perseguidos. Que nós seremos perseguidos por sermos filhos de Deus. Que nós seremos perseguidos por testemunhar a sua palavra, por crermos em Jesus. E poderíamos até nos perguntar: será que isto já está acontecendo? Com certeza, nós vemos isto acontecer. E talvez por vezes nós até também perseguimos aqueles que creem em Jesus. Porque o que podemos dizer como uma perseguição àqueles que creem? Zombar da palavra do Senhor, negligenciar a palavra de Deus, considerar outras coisas mais importantes do que o Senhor na nossa vida. O profeta Malaquias, no versículo 4, quando ele está anunciando também o final das coisas, não à toa, este é o último trecho do Antigo Testamento. No versículo 4 é dito assim: lembrem da lei do meu servo Moisés, de todos os mandamentos e ensinamentos que eu dei a ele no Monte Sinai, para todo o povo de Israel obedecer. Quando nós seguimos, lembramos as leis do Senhor, os 10 mandamentos, esta lei que restaura a nossa alma, esta lei que agora acabamos de cantar como algo
maravilhoso, mas que infelizmente não nos salva e nós não conseguimos cumpri-la na íntegra. Mas quando nós a observamos, nós acabamos sendo perseguidos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não vamos precisar lembrar todos os mandamentos, todos os 10 mandamentos de Deus. Vamos só lembrar do primeiro. Primeiro e mais importante: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. E sempre é importante lembrarmos a explicação que o reformador da igreja, o Dr. Martinho Lutero, explicou no Catecismo Menor. Devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Será que nós estamos confiando no Senhor? Será que todas as coisas não estão acima do nosso Deus na nossa vida? Ou Ele está acima de todas elas? Sempre devemos refletir nisso. Nós devemos lembrar diariamente desta lei, porque ela mostra o brilho do Senhor para nós. Esta lei nos aponta que o nosso Deus é maravilhoso. Ele é o soberano na nossa vida. Ele é aquele que nos dá razão e sentido para estarmos aqui neste mundo. Porque se não fosse a nossa fé, nós estaríamos perdidos. Estaríamos andando como ovelhas sem pastor. Aquele que não tem o Senhor na sua vida, este não tem a certeza da salvação eterna. E se ele não tem a certeza da salvação eterna, ele não está preparado para o dia do juízo final. E isto é extremamente perigoso para nós cairmos nisto, para deixarmos de crer em Jesus e deixarmos de estar em comunhão com o nosso Senhor e certos da nossa salvação. Por isso o profeta diz: lembrem da lei do meu servo Moisés. Lembrem dos mandamentos que eu dei. Porque quando nós lembramos dos mandamentos do Senhor, nós lembramos que nós precisamos do Senhor. Porque nós não podemos cumprir estes mandamentos. Porque nós somos pobres e miseráveis pecadores. E a nossa vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus. Uma vida de entrega ao Senhor. Uma vida, como diz o hino das servas luteranas: com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, nos consagramos, Senhor. Uma vida sem estar apegada ao Senhor é uma vida sem sentido para o cristão. É uma vida que não está caminhando no caminho que o Senhor iluminou e colocou à nossa frente. E neste caminho apegado ao Senhor, nós vamos ser perseguidos, nós vamos sofrer. Muitas pessoas vão querer, até como diz no texto do Evangelho, nos prender, nos levar às autoridades. E quantas vezes nós vemos uma prisão não física atrás de grades, mas uma prisão passando por doenças, onde pessoas não podem se locomover, prisões onde as pessoas ficam à mercê dos cuidados de outros. E mesmo nestas situações, nós podemos testemunhar o amor de Deus. Por isso nós não devemos ficar preocupados se vamos ser perseguidos por causa da nossa fé. Nós temos que estar preocupados em testemunhar a nossa fé. Mostrar quem é o Senhor da nossa vida. Mostrar que Ele é o mais importante, pois Ele é aquele que nos garante que nós vamos para o paraíso celeste. Na Bíblia de Estudo da Reforma, este texto de Malaquias capítulo 4 é explicado da seguinte maneira: o último livro do Antigo Testamento termina com o anúncio do Senhor de que o dia do juízo está próximo. Para aqueles que se recusam a se arrepender e a crer no Evangelho, tal dia significa total destruição. Mas será um dia de júbilo para aqueles que temem o nome do Senhor. João Batista chamou o povo da sua época ao arrependimento e à fé no Salvador que viria. Que grande mensagem
para ouvirmos. Nós temos que fazer como o grande profeta João Batista, o precursor de Jesus, anunciar a mensagem da necessidade do arrependimento e da fé no Salvador, pois o dia do juízo final está próximo. Talvez nós não o vejamos, mas ele está chegando. E como nós vamos reagir a isto? Como nós estamos vivendo a nossa vida na iminência de que o Senhor está voltando? Nós temos que ter duas preocupações fundamentais neste sentido. O primeiro, me manter firme na fé no Senhor. Eu tenho que estar, como diz o apóstolo Paulo, em pé, na fé, tomando cuidado para não cair, não querendo deixar o meu Salvador de lado. E isto o diabo quer fazer com que aconteça na nossa vida, pois ele diariamente está tentando todas as pessoas, através de todos os meios que ele tem, para que todos abandonem o Salvador, para que todos deixem Cristo de lado, colocando outras coisas como mais importantes. A nossa própria vida, a nossa família, o nosso trabalho, os nossos prazeres. Tantas outras coisas que querem usurpar a posição de mais importante do Senhor na nossa vida. Por isso, diariamente, assim como alimentamos o nosso corpo com comida e bebida, nós também devemos alimentar a nossa fé com a palavra do Senhor. Devemos estar constantemente orando ao Senhor. Devemos estar firmados em Cristo, como é o lema da nossa igreja, que vai até a semana que vem, o lema destes 4 anos que passamos, e mais especialmente este ano, orando ao Senhor e compartilhando Cristo para todos. E este compartilhar é a segunda preocupação que nós devemos ter. Devemos compartilhar esta mensagem, ou seja, aqueles que estão ao nosso redor, nós devemos lembrá-los, ou ensiná-los, ou mostrar para eles que o fim do mundo está próximo, que o dia do Senhor está chegando, e só irá ser um dia de alegria para aquele que crê no Salvador. E para aquele que não crê, que não se arrepende dos seus pecados, para este será um dia de total destruição. Será, podemos dizer, o pior dia da sua vida aqui neste mundo, pois este será o dia em que estas pessoas que não creem em Cristo, infelizmente irão para a condenação eterna. Por isso, quando nós nos preocupamos com alguém, quando nós amamos alguém, quando nós temos a oportunidade de ter contato com alguma pessoa aqui neste mundo, devemos testemunhar Jesus. Devemos compartilhar Cristo para todos, para que todos possam serem salvos, para que todos possam ser alcançados pelo amor e pela graça de Deus. Quando nós nos deparamos com textos bíblicos que nos falam sobre o fim do mundo, nós devemos pensar e refletir: como eu estou vivendo esta mensagem? Qual é a minha expectativa? O que eu estou esperando? Será que eu tenho alertado a minha família sobre isso? Será que eu tenho alertado os meus amigos e as pessoas que eu amo que o fim está próximo? Ou estou deixando cada um à sua maneira? Ou quando eu vejo algum pecado acontecer, eu não me preocupo em corrigir? Ou pior, quando eu cometo pecados, eu não estou nem aí, eu não me arrependo, meu coração não dói, e isto quer dizer, estamos nos afastando do Senhor. O profeta João Batista, quando veio a este mundo, preparando o caminho para o Senhor, anunciou: arrependam-se dos seus pecados. Os profetas do Antigo Testamento anunciaram esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados. Cristo, no seu ministério, anunciou: arrependam-se dos seus pecados. E os apóstolos também anunciaram a mensagem do arrependimento.
por isso nós, como igreja cristã, quando falamos da iminência do fim do mundo, não temos que nos preocupar em marcar o dia e a hora para isso acontecer. Não temos que ficar procurando estes sinais que a Bíblia nos fala, que já estão acontecendo há muito tempo. Mas nós temos que nos preocupar em anunciar o que foi anunciado na palavra do Senhor, o arrependimento. Que todos possam reconhecer os seus pecados e confiarem no Cristo Salvador. Afinal, o dia do juízo final, para aqueles que creem no Senhor, será um dia de alegria. Será um dia em que nós estaremos ao lado do Senhor. E esta é uma grande mensagem para ouvirmos. O versículo 2 do capítulo 4 de Malaquias diz: mas para vocês que me temem, a minha salvação brilhará como o sol, trazendo vida nos seus raios. Vocês saltarão de alegria como bezerros que saem saltando do curral. Naquele dia que estou preparando, vocês pisarão os maus como se fossem o pó da rua. Um dia de alegria para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que o temem, que o respeitam, que acreditam nele. A luz do Senhor brilhará sobre nós, para nós vivermos consolados, libertados, perdoados, não nos preocupando com as coisas que acontecem aqui nesse mundo. Mas enquanto este dia não chega, nós somos chamados a vivermos de maneira responsável, de uma maneira ética aqui nesse mundo, observando todos os mandamentos de Deus, que nós podemos resumir da seguinte maneira: amar o Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso nós queremos o bem das pessoas que nos cercam. Nós procuramos fazer de tudo para que a nossa família esteja com estabilidade. Nós procuramos ser pessoas responsáveis na sociedade. Lutamos contra injustiças, contra o ódio, contra discriminações. Mas nós não toleramos atitudes pecaminosas. Nós apontamos a mensagem do arrependimento. E esta mensagem também diz que ninguém pode viver da mesma maneira depois que é tocado pelo Senhor. Muito interessante observarmos no texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, esse trecho específico que nós ouvimos no culto de hoje, onde tem um versículo que muitas pessoas até citam este versículo, às vezes até fora do seu contexto: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Este versículo é até uma conclusão lógica, que nós sabemos, pessoa que não faz nada, muitas vezes ela também não é digna de nada. Mas naquele tempo, muitos cristãos estavam querendo apenas viver na sua vida religiosa, apenas vivendo dentro da igreja à espera da volta do Senhor, e queriam ser sustentadas pelos outros irmãos. E então o apóstolo Paulo, ele diz isso: todos nós devemos ser úteis na sociedade, todos nós devemos trabalhar para não sermos um peso na vida dos outros. E muitas vezes o nosso trabalho também faz parte o testemunhar do Evangelho, o viver conforme a mensagem do Senhor, e assim estarmos preparando todas as pessoas para o dia do juízo final. Lembremos da lei do Senhor, lembremos que Deus nos manda amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos, porque esta lei mostra o brilho do Senhor. Afinal, nós só podemos amar porque Deus nos amou primeiro. Nós somos pobres e miseráveis pecadores, que dependemos do perdão de Deus, dependemos do amor de Deus para também amar as pessoas ao nosso redor, mas não com um amor fingido, um amor interesseiro,
mas sim com um amor sincero, que aponta os erros, aponta os pecados, para que todos possam se arrepender, crendo no Senhor, e assim receberem o perdão, vida e salvação. Estimados de Cristo Jesus, que nós possamos estarmos sempre firmados em Cristo, confiantes nele, certos de que ele é o nosso Salvador, e conforme vai se aproximando o dia do juízo final, que nós continuemos firmes em oração e no compartilhar de Cristo para todos. Amém. Vos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.